Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Foi há um mês, um autocarro que se dirigia para o Mosteiro de São Samuel, situado numa região desértica, no Egito, foi atacado por terroristas. Morreram 7 pessoas. Quando soube desta notícia, Nádia voltou a lembrar-se do seu filho, assassinado mesmo à sua frente, há ano e meio, quando se dirigiam também em peregrinação para aquele mosteiro. Quando soube desta notícia, Nádia voltou a chorar. Esta é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. A Fundação AIS continua a estar, digamos assim, na linha da frente da informação internacional no que diz respeito à questão da perseguição aos cristãos e à liberdade religiosa no mundo, que são, de alguma forma, podemos dizer, dois dos principais aspectos do trabalho, da missão desenvolvida por esta instituição, que depende, recordamos, diretamente do Santo Padre. Há 2 semanas, em Lisboa e também nas principais capitais da Europa, mas também nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, por exemplo, foi apresentado o último relatório sobre a liberdade religiosa. E na semana passada, em Portugal e também em muitas outras cidades do mundo, alguns monumentos estiveram iluminados de vermelho para lembrar o drama da perseguição, da violência por causa da religião. E no domingo passado, o Papa Francisco, logo após o Ângelus, acendeu uma vela, a primeira vela da campanha internacional da Fundação AIS para a paz na Síria. Um gesto que foi visto em direto por milhões de pessoas em todo o mundo. Bom, vamos começar mesmo por aqui. Que campanha é esta, Catarina? Bom, Paulo, a Fundação AIS lançou, a nível internacional, uma campanha de Natal que se intitula Velas pela Paz na Síria. Portanto, é uma campanha de oração, de ajuda, de solidariedade e começou, de facto, no domingo passado, no Vaticano, portanto, o primeiro domingo do Advento, em que o Santo Padre acendeu simbolicamente uma dessas velas logo após a oração do Ângelus e referiu-se expressamente também a esta iniciativa da ajuda à Igreja que sofre. Muito bem. Nós temos o registro dessas palavras. Melhor do que tudo aquilo que poderíamos aqui dizer é escutar de viva voz o Santo Padre referir-se a esta iniciativa da ajuda à Igreja que sofre. Essa chama de esperança, que essas chamas de esperança dispersem as trevas da guerra. Rezemos e ajudemos os cristãos a permanecer na Síria e no Oriente Médio, como testemunhas de misericórdia, de perdão e de reconciliação. Que essa chama de esperança chegue também a todos aqueles que nesses dias sofrem com conflitos e tensões em várias partes do mundo, próximas e distantes. Que a oração da Igreja os ajude a sentir a proximidade de Deus fiel e toque todas as consciências por um compromisso sincero em favor da paz. Que Deus Nosso Senhor perdoe aqueles que fazem a guerra, aqueles que produzem armas para destruir-se e converta os seus corações. Rezemos pela paz na amada Síria. Foi o Papa Francisco a acender a primeira vela da campanha de Natal pela paz na Síria. Esta vela foi entregue ao Santo Padre horas antes pela nossa bem conhecida irmã Annie de Mergian, que ainda em outubro esteve em Portugal para participar na Capelinha das Aparições, na iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz no mundo. Precisamente, Paulo, e de facto esta vela que a irmã Annie ofereceu ao Santo Padre foi decorada por um artesão do bairro Bab Tuma, portanto situado na chamada Cidade Velha de Damasco. A vela tem gravadas as fotos de algumas crianças, na sua maioria crianças de Alepo, juntamente com o logótipo da campanha, uma pomba com asas estendidas, que é em forma da mão de uma criança e com a mensagem
Paz para os Filhos da Síria 2018, assim como o símbolo internacional também da Fundação AIS. E já agora, Paulo, deixo aqui também esta nota para os nossos telespectadores, que esta iniciativa envolveu já, só nos primeiros dias de campanha, mais de 50 mil crianças provenientes de algumas das cidades sírias mais afetadas por esta guerra, incluindo Alepo, Damasco, Homs, Marmarita, Assaque, Tartus e Latáquia. Muito bem, para ampliar este clamor, este desejo de paz, a Fundação AIS lançou esta campanha, convidando todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo para também acenderem uma vela pela paz, tal como fez no domingo passado o Santo Padre. Precisamente, Paulo, e nós aqui em Portugal também somos convidados a fazer o mesmo, não é? No fundo, a acender uma vela pela paz na Síria, pela paz no mundo, lembrando nesse gesto também todas estas crianças sírias que também fizeram este apelo para que as armas calem, para que eles possam finalmente viver num tempo novo, de reconstrução e de voltar a viver uma vida normal. Em resposta à situação humanitária crítica que se vive na Síria e para se evitar o desaparecimento da presença cristã neste país, a Fundação AIS está a promover, a par desta iniciativa, Velas pela Paz na Síria, uma outra campanha internacional de angariação de fundos durante a época de Natal, mobilizando milhares de benfeitores e amigos da instituição em Portugal e também nos outros 22 secretariados que a Fundação AIS tem espalhado, Catarina, por todo o mundo. Precisamente, Paulo, e esta campanha é muito importante porque esta campanha envolve um pacote de ajuda de emergência de 15 milhões de euros a distribuir por projetos de reconstrução e de apoio pastoral à Igreja na Síria. E esses 15 milhões de euros aplicam-se, digamos assim, em que áreas principais? Sim, Paulo, de facto este é um projeto muito ambicioso e envolve a distribuição de alimentos, por exemplo, e de outros produtos básicos, nomeadamente medicamentos, leite em pó para bebés, o apoio no aluguer das casas e nos custos também com o aquecimento das próprias habitações dos refugiados. E além disso há também uma componente muito forte relacionada com a reconstrução, não é, das casas danificadas, ou que foram muito danificadas ou danificadas por estes anos de guerra na Síria. Também estamos também a ajudar na reconstrução de igrejas e de seminários. Portanto, estes projetos de reconstrução destes edifícios são também complementados com outros projetos de apoio direto aos sacerdotes e aos religiosos que estão, portanto, de auxílio psicológico a todos aqueles que têm passado e que necessitam tanto de ultrapassar este momento, porque foram pessoas que ficaram muito traumatizadas com estes anos de guerra. Filipe Osores é o secretário-geral internacional da Fundação AIS. Recentemente ele esteve de passagem por Portugal e fez questão de deixar um pequeno testemunho sobre a importância desta campanha de apoio à Síria. O Filipe nasceu na Alemanha, mas é um verdadeiro poliglota e também fala em português. Ainda a Síria é um país onde o sofrimento dos cristãos é o mais grave. Também por causa da guerra civil que tem havido agora já por 7 anos, mas também por causa da persecução do Estado Islâmico e de outros grupos radicais islamistas. Mas com a igreja local, com os bispos, com os cristãos, os padres, as irmãs, mas também muitos laicos, muitas famílias. Então, temos lançado um programa muito grande, muito amplo para ajudar. De um lado é um programa humanitário de emergência. Ainda tem muitos cristãos que não têm o que comer, não têm onde viver, onde morar. Então tem fundos para a emergência, para que elas possam sobreviver. Mas também já algumas partes da Síria estão com paz, uma paz frágil, mas existente. Podemos ajudar já a reconstrução das casas. Então, gente que quer ficar na Síria, não querem ser refugiados, mas eles precisam da nossa ajuda para poder reconstruir as suas casas. Isso como já fizemos este ano no Iraque, agora podemos fazer também em Síria. E finalmente, aquilo que é também muito importante é ajudar os jovens a construir as escolas. Sem escolas não há futuro. Ajudar os estudantes. É também uma coisa muito simples, mas é o mais importante para o coração. São os pequenos regalos para os ninhos cristãos dos refugiados. Foi Filipe Osores, o secretário-geral internacional da Fundação AIS, a destacar alguns dos aspectos mais importantes da campanha de Natal de apoio à Síria. Ele referiu aqui os regalos para os ninhos, todos percebemos,
Catarina, que ele está-se a referir a presentes para as crianças. Exatamente, e esse, Paulo, também é um dado muito importante desta campanha, não é? Nesta época de Natal tão importante, uma época tão festiva, tão importante. E, portanto, graças mais uma vez à generosidade dos nossos benfeitores, poderemos, de facto, ajudar, para além daquilo que já falámos aqui, que mencionámos previamente, ajudar também a dar este pequeno presente de Natal a mais de 15 mil crianças sírias, são as crianças mais fragilizadas, e que vão receber, de facto, neste Natal, este pequeno presente. E tenho a certeza, Paulo, que estas 15 mil crianças vão ter, de facto, um Natal mais feliz, mais dinâmico, mais quente, não é? E que, de facto, vão poder ter este pequeno gesto. Porque ao fim de tantos anos de guerra, Paulo, ao fim de tantos anos de sofrimento, é, de facto, um mimo, como dizia o nosso secretário-geral, o Filipe Osores, portanto, um pequeno regalo para estas crianças que têm passado tantos anos de tanta dificuldade. Estamos a falar de crianças, das prendas de Natal. Bom, mas há pouco, logo no arranque do programa, vimos o Papa Francisco acender a primeira vela desta grande campanha de Natal da Fundação AES em favor das crianças da Síria. Mas será que as crianças deste país, a Síria, estão mesmo empenhadas nesta iniciativa ou isto é mais uma coisa de adultos que lhes passa um pouco ao lado? Vamos conferir já a resposta a esta dúvida. In Syria, it's been almost 8 years since the beginning of a war where no one has won. Its victims are these children. Many of them do not remember what living in peace was like. The international Catholic charity Aid to the Church in Need is launching its Christmas campaign. It's not only in response to the dramatic humanitarian situation caused by the war, but also in support of the Christian presence in the Middle East, so it doesn't disappear. Because of this, thousands of these children have written messages and lit candles, praying for peace in their country. عم برسم بارودي لأنه هدول أسلحة الحرب. إنه يصير هذا الشيء ويرجع عم برسم حمامة بتعبر عن السلام. ولكل أطفال البنات أتمنى يصير السلام بكل الوطن. بقول لك إنه بتمنى يحل السلام بكل العالم. بقول للأولاد إنه يضلوا بسلام ويجمعن الله مع بعض. In these days, all across Syria, thousands of candles are being lit as an echo of their cry for an end to war. The children, especially, they are in need for peace, to live in peace and to feel peace, because they lost a lot of this kind of peace, to go out of their houses and to play out of their houses and to come to the church, because a lot of voices happened, a lot of bumps they were heard around them. So we did this because the people or the children especially, they are in need for peace in Syria. The big issue we have now, our main priority, is children. We have to work with them in faith, in their state of mind, so that they can stay in Syria. Our children's schools are the core of Christianity. Now, Aid to the Church in Need will carry these same candles to many countries around the world to transmit the light of hope during Advent and Christmas. The campaign Candles for Peace in Syria wants to remind the world of the tragic situation the Christians in Syria are facing. Before the war, they were 10% of the population. Now, they're only 3 or 4%. Thus, to show the world solidarity with them and that they're not alone, this year millions of candles will be lit all over the world. No arranque deste programa, lembramos que nas últimas semanas a Fundação AES tem estado na linha da frente no que diz respeito às matérias relacionadas com a liberdade religiosa e, muito particularmente, com a denúncia da perseguição aos cristãos. Depois do lançamento do último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, a AES fez iluminar, na semana passada, de vermelho, 4 monumentos icónicos em Portugal para lembrar a todos o drama da perseguição aos cristãos, da violência por causa da religião. Os monumentos foram o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a Torre dos Clérigos, no Porto, o Monumento ao Cristo Rei, em Almada, e também a Basílica dos Congregados, em Braga. E podemos dizer, Catarina, que foi
uma jornada magnífica. Foi, de facto, uma jornada magnífica, Paulo, e ao eliminarmos estes momentos foi uma forma de chamarmos a atenção do mundo, do que é que se passa no mundo, desta situação tão grave e tão dramática que falamos aqui semanalmente, destas histórias do drama que vivem tantos milhões de pessoas, de perseguição, de violência, apenas e só porque querem expressar livremente a sua fé. E ao eliminarmos estes monumentos de vermelho, Paulo, a cor do sangue dos mártires, estamos de facto a querer dizer também que nenhuma destas pessoas que são perseguidas, são esquecidas por nós, que nos lembramos delas e queremos estar junto delas neste sofrimento que estão também a passar, dando-lhes o nosso apoio aqui, deste lado. Além de Portugal, outros países como o Reino Unido, Austrália, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, França, Itália e Espanha também fizeram o mesmo. Exatamente, Paulo, mas gostaria aqui de destacar o caso da Espanha e em Itália. Espanha, porque os nossos colegas conseguiram, portanto, iluminar a famosa Igreja da Sagrada Família em Barcelona e, por sua vez, os nossos colegas italianos foram ainda mais longe e não se ficaram apenas por um monumento, mas conseguiram iluminar praticamente uma cidade inteira e logo Veneza. Portanto, conseguiram, que é considerado um dos patrimónios mundiais e, portanto, culturais mais relevantes de todo o mundo. E eles conseguiram iluminar não só a Basílica de Nossa Senhora da Saúde, mas também o percurso ao longo do grande canal de Veneza e a Ponte do Rialto. E foi, de facto, uma jornada magnífica, Paulo. Nós temos um pequeno vídeo que nos mostra, em apenas um minuto, como esta iniciativa da Fundação AIS foi global, envolvendo vários países unidos numa única mensagem. Não podemos esquecer os cristãos perseguidos no mundo. Agora vamos até ao Paquistão, onde continua a incerteza sobre o paradeiro de Asia Bibi e do seu marido, que estarão em segurança, é verdade, mas num lugar desconhecido, até poderem abandonar o país. No momento em que estamos agora a gravar o programa, esta é a situação desta mulher, mãe de 5 filhos e do seu marido. Mas não é o que se passa com toda a família. É que as filhas da Asia Bibi, que também estão no Paquistão, mas que, ao contrário dos pais, não estão sob a segurança, sob a alçada, digamos assim, das autoridades, elas têm estado a viver momentos de pavor em consequência da perseguição que grupos extremistas estão a fazer à família e aos seus amigos. A denúncia deste clima de medo chegou, entretanto, à Fundação AIS através de Joseph Nadim. Catarina, quem é que é Joseph Nadim? Bom, Nadim é um grande amigo, tem sido grande amigo da Asia Bibi nestes últimos anos. Portanto, esta mulher que esteve presa por ter bebido um copo de água e ter sido condenada à morte desde 2010. E este homem tem sido o seu grande amigo, especialmente agora, desde outubro, quando o Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão a ilibou de todas as acusações, Paulo. Importa aqui recordar que o reconhecimento pela Justiça de que Asia Bibi esteve sempre inocente neste caso, relacionado com a lei da blasfémia, não foi suficiente para acabar de vez com este calvário, tendo despoltado até ainda mais ameaças sobre a sua vida e a dos seus familiares e amigos, um dos quais é precisamente Joseph Nadim. Exatamente, Paulo. De facto, hoje em dia, Nadim e a sua família, assim como as filhas da Asia Bibi, todos correm perigo e vivem escondidos neste momento. Portanto, numa mensagem que Nadim enviou para a Fundação AIS, ele disse que assim que a Asia Bibi foi absolvida, foram todos forçados a fugir e já tiveram mesmo de mudar de abrigo várias vezes. Na mensagem que nos enviou, Paulo, e vou ler a parte em que ele nos escreve, diz que os islamitas continuam a querer apanhar-nos e sempre que sentimos que estamos em perigo, temos de partir de imediato. Não podemos sair à rua abertamente para comprar comida sequer. Portanto, só sai à noite e com o rosto coberto. Portanto, diz ainda este amigo da Asia Bibi nas declarações que fez à AIS. Portanto, nos últimos dias, Paulo, houve mesmo disparo junto à casa onde eles estão abrigados. O caso de Asia Bibi ainda não terminou. Como se vê, a pressão de grupos radicais é tanta
que mesmo após ter sido ilibada de todas as acusações pelo Supremo Tribunal de Justiça, Asia Bibi e o marido têm de viver escondidos até ser possível retirá-los do país. Esta é uma batalha assumida desde há anos pela Fundação AIS e é uma batalha que tem de prosseguir. É preciso mesmo continuar a defender a vida de Asia Bibi e da sua família, assim como a de todos os cristãos paquistaneses. Defender Asia Bibi e a liberdade religiosa não é fácil. Dois dos mais destacados defensores desta cristã, injustamente acusada de blasfémia, o governador Salman Taseer e o ministro dos Assuntos das Minorias, o cristão Shahbaz Bhatti, foram assassinados em 2011. Desde então, um grupo de paquistaneses tem procurado manter viva a luta de Shahbaz Bhatti pela promoção das minorias, das populações mais desfavorecidas, em nome da liberdade. Um trabalho que tem merecido o maior reconhecimento por parte da Igreja. Ainda na passada sexta-feira, dia 30 de novembro, o Papa Francisco recebeu em audiência 33 membros da Associação Missão Shahbaz Bhatti. Um deles, o seu irmão, Paul Bhatti, já esteve até em Portugal a convite da Fundação AIS. Vamos ver agora um trabalho do Rome Reports. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano a Associação Shahbaz Bhatti. Esta associação foi criada em memória do antigo ministro federal para os assuntos das minorias. Ele foi assassinado por extremistas islâmicos em 2011 por defender Asia Bibi. O irmão de Shahbaz Bhatti, Paulo, falou ao Papa em nome desta iniciativa que socorre os cristãos perseguidos no Paquistão. Hoje, Asia Bibi é livre e quer agradecer-lhe, Santo Padre, pela sua proximidade e oração. Foi uma vitória da justiça, da verdade e do forte testemunho do meu irmão Shahbaz. A associação foi fundada para continuar a missão deste político corajoso e para ajudar a proteger as vítimas de discriminação e violência no Paquistão, especialmente as vítimas inocentes da lei anti-blasfémia. O Papa agradeceu este trabalho, que é, disse, fruto do sofrimento dos cristãos e que procura promover a coexistência no Paquistão. Construir pontes de fraternidade entre as igrejas e comunidades eclesiais que o Espírito encoraja sempre a caminhar juntos ao serviço da paz e da justiça. Construir pontes de fraternidade e diálogo com outros fiéis, favorecendo relações de respeito mútuo e de confiança. O Papa Francisco também desejou que o trabalho desta associação pudesse chegar a todos os cristãos que precisam de ser defendidos. Espero que, ajudados pela oração e pela solidariedade de muitos, possam estender a vossa ação às zonas do Paquistão, onde cristãos e outras minorias estão mais presentes e, infelizmente, são discriminados e sujeitos a abuso e violência. A associação oferece assistência legal, mas também promove bolsas de estudo para ajudar os cristãos, que são o elo mais fraco da sociedade paquistanesa. Vamos agora até à Etiópia, pois há cada vez mais relatos de que os jovens cristãos deste país africano estão a ser aliciados a mudar de religião, convertendo-se ao Islão, com promessas de trabalho, de melhor educação e de ajuda até para a aquisição de habitação, de acordo com um responsável da comunidade cristã que denunciou esta situação, mas que pediu o anonimato com receio de eventuais represálias. Que mais sabemos sobre este caso, Catarina? Bom, Paulo, este responsável acusou os empregadores muçulmanos de estarem a chantagear os jovens e prometendo-lhes uma série de benefícios. Portanto, a verdade é que o desemprego na Etiópia é muito elevado e, portanto, facilmente os jovens são ou sentem-se atraídos por estas promessas. Ou seja, está a haver uma espécie de chantagem sobre os jovens cristãos. Ou mudam de religião ou continuam pobres, sem trabalho, sem expectativas de futuro. Precisamente, Paulo. E, de facto, perante esta situação, e segundo este responsável cristão disse à Fundação AIS, há muitos exemplos, há muitos casos relacionados, por exemplo, com a extração de mármores e ouro que se encontram nas mãos de alguns muçulmanos ricos e em que as pessoas só conseguem trabalho, de facto, se forem muçulmanas. A Etiópia é um país com um histórico de harmonia entre religiões, mas, no entanto, há o risco de a comunidade muçulmana começar a ser influenciada por elementos, digamos assim, de linha dura, mais radicais, provenientes do estrangeiro, como aliás começa a ser tão visível em vários países africanos. O aliciamento de que os jovens cristãos estão a ser alvo não é o único risco, porém, que pende sobre a comunidade cristã. A pobreza extrema é outra das ameaças. Em Gumuz, uma aldeia perdida no meio da Etiópia, há uma comunidade cristã que precisa urgentemente de ajuda.
como nos vai explicar já de seguida o padre Isaías Sanguevera, além das cobras e dos escorpiões que infestam a zona, surgiu agora também uma praga de térmitas que devoram as madeiras e que ameaçam fazer ruir a capela local. Capela que já mal se sustém em pé, tal é o estado de avançada degradação em que se encontra o edifício. This chapel was built about 10 years ago. Esta capela foi construída há cerca de 10 anos. Ela é o sinal da nossa fé e da nossa presença nesta aldeia. Ultimamente temos assistido a um grande aumento da população cristã. Habitualmente, ao final da tarde domingo, temos um programa de catequese e a igreja fica completamente cheia. Tornou-se pequena demais. É preciso construir uma nova capela. Esta região tem muitas serpentes. No final da tarde aparecem muitos escorpiões. Por isso, os pais não podem mandar os seus filhos para a catequese. Este altar foi construído mesmo em cima das térmites, por isso elas continuam o seu trabalho. Este é o trabalho só de uma noite e está muito fresco. Há rachas por todo lado. Pode mesmo ruir em cima da comunidade. Temos medo de ter aqui os encontros no fim do dia. Esperamos construir uma capela que seja melhor e mais sólida. Graças ao AIS que nos ajudou. Os trabalhos vão começar logo que chegue a estação seca. Quando há uma capela, uma casa de oração no meio de uma aldeia, a presença de Cristo está nessa aldeia, pois não é simplesmente um espaço físico, mas sabemos que há cristãos que vêm rezar aqui. A igreja é um sinal de presença de Cristo entre o seu povo. Na nossa viagem à roda do mundo pelas questões da liberdade religiosa e também da perseguição aos cristãos, temos de fazer hoje uma paragem obrigatória nos Estados Unidos, pois a Câmara dos Representantes do Congresso aprovou, na semana passada, legislação que visa apoiar diretamente as comunidades cristãs e yazidis vítimas de tentativa de genocídio pelos jihadistas no Iraque e na Síria. Esta lei, que terá agora de ser assinada pelo presidente Donald Trump, é perentória perante a necessidade dos Estados Unidos incluírem aquelas duas comunidades religiosas na assistência, Catarina, que deve ser prestada à região. Sim, Paula, de facto, além do apoio assistencial, esta lei, que foi agora aprovada pela Câmara dos Representantes, prevê que os Estados Unidos possam também ajudar no plano judicial as autoridades de ambos os países, do Iraque e da Síria, de forma a terem capacidade para investigar e para levar até à justiça todos aqueles que foram responsáveis pelos atos de violência contra as minorias religiosas. Esta iniciativa, que mereceu desde logo o aplauso de instituições como os Cavaleiros de Colombo, a Fundação AIS, a Yazidi Human Rights Organization ou a Christian Solidarity Worldwide, entre outras, foi defendida pelo congressista Chris Smith como sendo uma peça fundamental para se evitar o desaparecimento da presença cristã nesta região do Médio Oriente. Quais foram os principais argumentos deste congressista? Bom, Paulo, entre os argumentos apresentados está a alarmante redução do número de cristãos que estão presentes no Iraque nos últimos anos. Portanto, Chris Smith recordou que atualmente a população cristã no Iraque é inferior a 250 mil pessoas, o que contrasta fortemente com 1.400.000 que existiam em 2002 ou cerca de 500 mil em 2013. Portanto, antes de se ter iniciado este ataque bárbaro dos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, autores de uma clara tentativa de genocídio e desaparecimento das minorias desta zona. A proposta de lei do Congresso norte-americano, de que acabámos agora de falar, é o resultado de um longo caminho que tem vindo a ser trilhado pela Igreja iraquiana e por organizações como a Fundação AIS, que nunca desistiram de provar que houve mesmo uma tentativa de genocídio dos cristãos e de outras minorias religiosas no Iraque e na Síria, e que, além do apoio a estas comunidades, consideram que o Ocidente tem de agir no sentido de levar mesmo os responsáveis pelas atrocidades à justiça. Vamos agora ver um trabalho da AIS que documenta isso mesmo. É um trabalho sobre o genocídio dos cristãos no Iraque. Daesh was meaning to hurt or to kill or to end the Christianity here from Iraq and from the east. When the people run away from their cities and villages, they run without anything, with the clothes only.
we have worked to collect all the evidence and data, stories, experience, to really advocate that what happened to the Christians was a genocide. After liberating most of the Christian villages, we went again and documented, photographs, all of these sites to show the horror experienced by the Christians and the way in which way Daesh have destroyed all of these areas in a dramatic way. We tried to get from the international community to recognize what happened as genocide, because that will give us our rights and will help us in staying in our land and give us the support from the international community and from our country. We need to be supplied, especially in this moment, because many of our people are going to immigrate. We believe that anybody who will go out, he will finish. He will lost within the communities in the world. But here, he is Chaldean, Syriac, Assyrian. We want to return back, and we will return back. Our faith is that to stay here, not to run from what happens. We try to give our peace to the people. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. No programa de hoje já falámos do Iraque, da Síria, do Paquistão e da Etiópia. E outro país que está na linha da frente das preocupações da Fundação AES é a Índia. Na Índia, onde a esmagadora maioria da população é hindu, os cristãos são uma minoria, não mais do que 2,3%, e destes calcula-se que 60% sejam Dalits, ou intocáveis, aqueles que na prática do dia-a-dia não têm quaisquer direitos. Foi a pensar neles que a Fundação AES lançou, na quaresma deste ano, uma campanha de apoio material, espiritual para as comunidades cristãs, mas também para que o mundo ocidental ficasse a conhecer um pouco mais desta realidade tantas vezes ignorada. Vamos agora rever um pequeno filme que nos mostra essa realidade dura e crua. Vamos conhecer 3 mulheres, Bita, Asha e Sweta. Elas representam este mundo de sofrimento, mas também de fé e de ressurreição. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. A Venezuela é um país que, infelizmente, está a viver uma das piores crises da sua história. A economia está de rastros, há milhares de pessoas que têm abandonado o país e todos os dias chegam-nos relatos de pessoas a passar fome, sem acesso a medicamentos, a bens de primeira necessidade. A ajuda à Igreja da Venezuela é, por todas as razões,
uma das prioridades também para a Fundação AIS. Recentemente, no Sínodo dos Bispos, estivemos com Dom José Parra Sandoval, que é o arcebispo de Coro, e perguntámos-lhe diretamente quais são os projetos da AIS na Venezuela. Como é que a ajuda generosa dos benfeitores e também dos benfeitores portugueses da Fundação AIS está a ser materializada neste país? Esta é uma questão muito importante porque há uma enorme comunidade portuguesa e luso-descendente a residir na Venezuela. Vamos agora conferir a resposta. Bueno, en este momento, a ayuda para a Igreja necessitada Neste momento, a AIS está a dar-nos muito apoio. Em primeiro lugar, com a ajuda ao seminário aos seminaristas. A maioria dos nossos seminaristas provém de famílias muito pobres e não têm recursos nem para pagar estudos, nem para bens pessoais. Esta ajuda permite ajudá-los, em primeiro lugar, com os estudos e também com a alimentação e toda a manutenção do seminário. É uma grande ajuda que nos dão. A segunda ajuda, muito importante, é aos sacerdotes. As intenções de missa que a AIS nos está a dar permite-nos ajudar os sacerdotes, sobretudo nas aldeias onde, na verdade, é que não passam fome, porque as pessoas muito generosamente os convidam para as refeições nas suas casas, mas não têm dinheiro para nada, nem para remédios, nem para alimentação, nem para vestuário, nem para livros, para absolutamente nada. Com a ajuda que a AIS nos está a dar, conseguimos que os sacerdotes tenham uma ajuda mensal, com as intenções de missa que lhes permite, sobretudo, adquirir medicamentos, reparações dos automóveis, medicinas, repuestos para os carros, etc, etc. Foi há um mês, um autocarro que se dirigia para o Mosteiro de São Samuel, situado numa região desértica no Egito, foi atacado por terroristas. Morreram 7 pessoas. Quando soube desta notícia, Nádia voltou a lembrar-se do seu filho, assassinado mesmo à sua frente, há ano e meio, quando se dirigia também em peregrinação para aquele mosteiro. Quando soube desta notícia, Nádia voltou a chorar. Esta é a história da semana que vamos ouvir já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. 7 cristãos morreram trespassados por balas num atentado reivindicado pelo Daesh no Egito. Foi na sexta-feira, dia 2 de novembro. Os cristãos eram peregrinos. Dirigiam-se num autocarro para o mosteiro de São Samuel. A viagem era arriscada. Por mais vigilância que o exército possa colocar na estrada, é impossível garantir a segurança de todos os que procuram aquele oásis de Deus no meio do deserto. Naquela sexta-feira, um pequeno grupo de peregrinos fecha a estrada, quando um minibus foi bloqueado por um grupo armado. Tudo aconteceu num instante. As marcas das balas na carcaça do autocarro são a prova da violência do ataque. Foram todos apanhados naquela armadilha fatal. Não havia por onde fugir. 7 morreram logo ali. 19 ficaram feridos. O Daesh reivindicou o atentado. A notícia do ataque depressa chegou aos jornais. Horas depois, Nádia sabia já de tudo. A notícia do ataque fê-la viajar no tempo até ao dia 26 de maio do ano passado, em que viveu uma experiência semelhante. Tal como agora, os autocarros em que viajavam os peregrinos também foram imobilizados. Depois, aos gritos e com as armas empunhadas, os terroristas entraram nos veículos e obrigaram todos os passageiros a sair. Nádia, o seu filho, a filha e o genro. E todos os outros, mais de 50 cristãos. Foram momentos de caos absoluto. Debaixo da ameaça das armas, os terroristas ordenaram aos homens que renunciassem a Cristo e que se convertessem ao Islão. O primeiro a quem apontaram a metralhadora à cabeça foi Sameh, o genro de Nádia. Ele foi o primeiro a ser martirizado. Sameh levantou o braço, arregaçou a manga e mostrou a cruz tatuada no pulso. Nádia voltou a recordar as palavras do genro. Não o farei. Não renunciou a Cristo. Foram as suas últimas palavras. Mataram-no imediatamente. A todos os outros homens foi colocada a mesma questão. Um a um, todos foram interrogados. Um a um, todos deram a mesma resposta. Antes a morte, o martírio, do que renegar Jesus. Agora, com este novo ataque a um autocarro de peregrinos, a memória do que aconteceu há ano e meio regressou com a força de um pesadelo. É difícil esconder as lágrimas, é difícil esconder as saudades. É difícil esconder-se de tantas recordações carregadas de dor, de aflição, de tristeza. No entanto, apesar de tudo, Nádia tem um orgulho imenso, sempre que lembra a forma como o genro, o filho e todos os outros se sacrificaram por fidelidade a Deus. Que orgulho! O Papa Francisco ficou também profundamente consternado com mais este ataque.
No domingo seguinte, lembrou ao mundo que aqueles peregrinos foram mortos apenas por serem cristãos. A perseguição aos cristãos no Egito parece não abrandar. A comunidade, que não ultrapassa os 10% da população do país, tem sido uma das mais martirizadas em todo o Médio Oriente. Nos últimos anos, multiplicaram-se os ataques a igrejas e são inúmeros os exemplos de intimidação e violência contra os coptas. Só no ano passado, calcula-se que mais de 120 cristãos tenham sido assassinados no Egito por causa da sua fé. Dos 7 cristãos mortos no ataque ao autocarro de peregrinos que se dirigia para o mosteiro de Samuel no dia 2 de novembro, 6 eram da mesma família. Vaticano, vamos agora ao encontro do Papa Francisco. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Santo Padre envia-nos uma preciosa mensagem através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa, é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, a Thelma Mendes passou o testemunho ao seminarista Tiago Roque. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá a todos, sou o Tiago Roque. Começo por agradecer à Thelma este convite que me fez, esta passagem de testemunho, e passo então a ler a palavra que vos quero apresentar. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo. Esta palavra toca-me especialmente porque me mostra o caminho do cristão, o caminho de vida. Muitas vezes, aquilo que Deus nos pede em cada momento, a palavra diz mesmo cada dia, é algo que nos custa, que é difícil, mas, por outro lado, é algo de muito bom. É algo que nos ajuda a encontrá-lo e a levá-lo também aos outros. E então, diante desta palavra, parece-me importante perceber o que é isto da cruz. Pode ser uma pessoa com a qual Deus me chama a estar, a crescer na relação, alguém com quem eu não tenho uma relação tão fácil. Pode ser também uma missão. E isso, a mim, diz-me muito, porque me faz recordar aquele dia de março de 2011 em que eu dei a minha resposta para vir aqui para o seminário. Naquele dia, na praia, olhando o mar, recordava esta passagem em que Jesus nos chama a ir para além daquilo que são os nossos planos, os nossos projetos, e aceitar aquilo que porventura pode ser mais difícil, mas que é o projeto de Deus para nós e por isso é muito bom. Passo então este testemunho para a minha amiga Francisca Ferreira Marques, que é estudante, tem passado também pela experiência de animar campos de férias e de chefiar equipas de monitores, portanto pode ser interessante ouvir
o testemunho dela e a passagem que ela nos tem para revelar da Sagrada Escritura. Muito obrigado. Foi o Tiago Roque e para a semana cá teremos então a sua amiga, a Francisca Ferreira Marques. Mesmo a fechar o programa, vamos novamente ao encontro do Papa Francisco, que na semana passada foi confrontado com um menino argentino, autista, de 6 anos, que resolveu saudá-lo no final de uma audiência no Vaticano. Isto poderia ser apenas mais uma história de um menino que gostaria de cumprimentar o Papa, só que este é de facto um menino muito especial. Os nossos colegas da Vatican News têm esta história. Argentina, Papa. Su bendición especial. Porque él no habla, por favor, pueda hablar. Tiene autismo. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. Este chico. Esta criança não consegue falar, é muda. É mudo. Porém sabe comunicar. Sabe expressar-se. E tem uma coisa que me fez pensar. É livre. Indisciplinadamente livre. Porém, livre. E fez-me pensar. Também eu sou livre diante de Deus? Quando Jesus diz que devemos nos fazer como crianças, nos diz que devemos ter a liberdade que tem uma criança diante do seu pai? Peçamos a graça de que possa falar. E assim, com esta história deste menino que foi brincar junto do Papa, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.